Minha esposa infiel queria celebrar nosso 30º aniversário de casamento com um homem mais jovem. Quando o avião pousou nas Maldivas, me virei para Karen, sorrindo enquanto apertava sua mão. 30 anos, hein? Dá para acreditar. Ela riu suavemente, seus olhos brilhando. Acredito. E faria tudo de novo. Descemos do avião, ansiosos para começar nossa viagem de aniversário, com a brisa quente da ilha nos dando as boas-vindas. O resort era deslumbrante, com praias de areia branca e água cristalina se estendendo até onde a vista alcançava. Justo quando eu estava absorvendo a vista, uma voz familiar chamou. Logan? Karen. Me virei e vi Megan e seu marido, Jerry, caminhando em nossa direção. Megan, uma antiga conhecida do trabalho, parecia tão surpresa quanto eu me sentia. Uau, que mundo pequeno, eu disse, apertando a mão de Jerry. Megan sorriu radiante. Estamos aqui de férias. Precisávamos de uma pausa de tudo. Nós também, Karen acrescentou com um sorriso. Trocamos algumas amenidades antes de nos separarmos, concordando em nos encontrar mais tarde. O resto da tarde passou num borrão de desempacotamento, acomodação e passeio pela praia. Parecia perfeito, apenas eu e Karen celebrando 3 décadas de amor. Mas naquela noite, quando o sol mergulhou abaixo do horizonte, pintando o céu em tons de laranja e roxo, tudo mudou. Estávamos sentados na varanda de nossa vila, uma garrafa de vinho entre nós, quando Karen se virou para mim, sua expressão indecifrável. Preciso te contar uma coisa, ela disse. Coloquei meu copo na mesa. O que é? Ela hesitou por um momento, então respirou fundo. Eu quero dormir com Jerry. Pisquei, convencido de que tinha ouvido mal o que. Ela encontrou meu olhar, seu rosto calmo. Eu tenho pensado nisso há um tempo. Jerry e eu temos uma conexão, e já que estamos todos aqui, acho que este é o momento certo. Meu estômago afundou. Você está brincando? Ela balançou a cabeça. Não, Logan, estou falando sério. Uma risada amarga escapou de mim. Você está me dizendo, na nossa viagem de aniversário, que quer dormir com outro homem. Com Jerry? Não quero te machucar, ela disse, estendendo a mão para minha, mas eu a afastei. Você não quer me machucar? Zombei. Como você acha que isso me faz sentir? Eu ainda te amo, ela disse suavemente. Mas preciso disso. Eu a encarei, minha mente acelerada, meu coração batendo forte. Isso não era apenas um erro de embriaguez ou uma confissão de momento. Ela tinha planejado isso. Finalmente, exalei bruscamente e disse não. Encarei Karen, minha mente ainda girando com o que ela acabava de dizer. Meu pulso martelava em meus ouvidos, e por um momento, me perguntei se isso era algum tipo de piada doentia. Mas o jeito como ela me olhava, calma, determinada, me dizia que ela estava completamente séria. Você planejou isso. Minha voz saiu rouca, incredulidade permeando cada palavra. Ela assentiu, impassível à minha reação. Sim. Conversei com Megan sobre isso há semanas. Ela está de acordo. Ela acha você atraente, Logan. Sempre achou. Zombei, passando a mão pelo cabelo. E você achou que isso seria algo com o qual eu estaria de acordo? Que eu simplesmente, o quê? Pularia na cama com Megan, enquanto você dorme com Jerry. Karen suspirou, como se eu fosse o irracional. Não é só sobre isso, Logan. É sobre excitação. Sobre se sentir vivo de novo. Ela se inclinou para a frente, sua voz suave, mas insistente. Jerry é jovem, cheio de energia. Sinto falta de como isso era. E sei que você notou Megan. Ela é bonita. É mais jovem. Esta é uma chance para nós dois nos divertirmos, experimentarmos algo novo sem culpa ou segredo. Balancei a cabeça, meu maxilar se contraindo. Você realmente acredita que isso é bom para o nosso casamento? Sim, ela disse sem hesitação. Estamos juntos há 30 anos, Logan. 30, construímos uma vida juntos, criamos uma filha, compartilhamos tudo. Mas sejamos honestos, as coisas não são mais as mesmas de antes. A faísca, a excitação, a paixão, tudo isso diminuiu. Esta viagem é sobre celebrar a gente, mas também sobre nos revigorar. E isso pode ser o que precisamos. Soltei uma risada amarga, agarrando o corrimão da varanda. Dormindo com outras pessoas? Karen sorriu levemente, como se tentasse me tranquilizar. Não se trata de trair um ao outro. É sobre explorar. Sobre abraçar algo novo. Jerry é jovem, e eu quero experimentar isso de novo. E Megan, ela quer você. Podemos fazer isso juntos, Logan. É bom para nós dois. Senti todo o meu corpo ficar tenso enquanto encarava Karen, minha esposa de 30 anos, a mulher com quem eu tinha construído uma vida, a mãe da nossa filha. As palavras que ela acabará de dizer ecoavam na minha cabeça, cada uma cortando mais fundo que a anterior.
Se você for em frente com isso, eu disse, minha voz baixa mais firme, nosso casamento acabou. Karen permaneceu perfeitamente calma, como se eu tivesse simplesmente dito que não estava com vontade de sobremesa. Ela cruzou os braços, inclinando a cabeça levemente. Logan, eu paguei por esta viagem, e vou aproveitá-la como bem entender. Se você quiser ficar aqui emburrado, a escolha é sua, mas não vou deixar você me impedir. Cerrei os punhos. Então é isso. 30 anos juntos, e é assim que você trata nosso aniversário? Como algum passe livre para trair? Ela exalou, balançando a cabeça. Não é traição se eu estou te contando de antemão. E vamos deixar claro, se você recusar, eu simplesmente farei uma homenagem atroz com eles. Estou mais do que bem com isso. Meu estômago revirou, e uma onda de náusea me invadiu. O pensamento da minha esposa nos braços de outro homem já era insuportável, mas agora ela estava jogando um homenagem atroz na mistura? Era como se ela quisesse esfregar na minha cara, tornar ainda mais grotesco na minha mente. Meu maxilar se contraiu enquanto a raiva surgia dentro de mim. Sabe de uma coisa, Karen? Se você já tomou sua decisão, então não vou perder meu tempo tentando salvar este casamento. Respirei fundo, minhas mãos tremendo de pura fúria fervendo dentro de mim. Vá. Faça o que diabos você quiser. Durma com Jerry. Tenha seu maldito homenagem atroz. Mas não espere que eu esteja aqui quando você terminar. Ela não recuou. Não vacilou. Apenas me olhou com a mesma compostura enlouquecedora. Dei uma última olhada para ela, balançando a cabeça com nojo. Você pode começar a procurar um advogado. Então saí. O dia todo, eu estava furioso. Não importava para onde eu fosse ou o que fizesse, minha mente continuava voltando às palavras de Karen, a pura traição envolta em sua voz calma e sem remorsos. Cada memória do nosso casamento, as risadas, as lutas, os anos que havíamos construído juntos, parecia ter sido pisoteada, reduzida a nada mais que um inconveniente em sua busca por excitação. Quando voltei à vila, meu sangue estava fervendo. Empurrei a porta, esperando que alguma parte de mim ainda encontrasse razão, se agarrasse a algum último fio de esperança de que ela voltasse à razão. Mas lá estava ela, de pé na frente do espelho, escovando o cabelo, aplicando o batom, se arrumando como se estivesse prestes a sair para um encontro romântico. Exceto que não era comigo. Ela se virou, me lançando um sorriso presunçoso. Última chance, querido, ela disse em um tom enjoativamente doce. Você pode ter uma mulher jovem na sua cama esta noite, ou pode ficar aqui sozinho e sonhar comigo tendo sexo quente e apaixonado com Jerry e Megan. Ela deixou as palavras pairarem entre nós, me observando, esperando para ver se eu cederia. Dei um passo lento à frente, um sorriso sombrio se formando em meu rosto. Minha voz estava firme, mas minha fúria era afiada como uma navalha. Última chance, querida, você pode salvar seu casamento ou enfrentar minha ira. E eu prometo, quando eu terminar, não haverá ninguém que possa te salvar. Ela zombou, revirando os olhos. Não me ameace, Logan, ela disse, acenando com a mão em desdém. Você não tem o direito de me impedir. Eu mereço isso. Eu te dei 30 anos da minha vida, e fui fiel a você. E para quê? Fazer sexo com você é chato agora. Não há mais excitação para mim nisso. Ela se virou de volta para o espelho, seu reflexo frio e indiferente. Na maioria das vezes, tenho que fingir. Ela encontrou meus olhos através do espelho, seus lábios se curvando em algo quase cruel. Então cale a boca antes que eu te humilhe mais. Senti algo dentro de mim se partir. Se Karen queria jogar sujo, então tudo bem. Eu podia jogar a mesma sujeira de volta para ela. Ela tinha passado o dia me derrubando, me tratando como um obstáculo para sua pequena fantasia. Mas ela tinha esquecido algo importante. Eu não era um homem que ficaria parado apenas aceitando. Dei um passo mais perto, minha voz impregnada de um tom frio e cortante. Bem, já que você decidiu seguir esse caminho, deixe-me te contar algo, querida. Deixei a palavra pingar com zombaria, observando sua expressão presunçosa mudar ligeiramente. Você reclama que eu sou chato na cama? Bem, deixe-me ser honesto com você, meu amor. Você é tão seca quanto um poço no Texas. Fazer sexo com você é como se eu fosse um lunático tentando se matar com queimaduras de lixa. Seu maxilar se contraiu, mas eu não parei. Não agora. E vamos falar sobre o que você convenientemente ignora. Você é desleixada, Karen. É como se o maldito urso do Himalaia tivesse rastejado entre suas pernas e morrido lá, e agora está começando a apodrecer. Observei seus olhos se inflamarem de raiva, mas continuei, meu sorriso se alargando. Então não, minha querida, você não é a única que tem que fingir. Eu ainda tentava, porque te amava. Mas já que você fez sua missão matar esse amor e me humilhar, achei que poderia muito bem responder da mesma forma.
Ela me encarou, suas mãos se fechando em punhos. Virei-me para o criado mudo, peguei meu aparador elétrico e o joguei na cama ao lado dela. Não importa o quanto você se arrume esta noite, eu sei exatamente como sua noite vai ser. Aqui, leve meu aparador junto. Jerry vai apreciar minha ajuda. E assim como o lobo mau, ela bufou e soprou. Suas narinas se dilataram, suas mãos se cerraram ao lado do corpo. E pela primeira vez naquela noite, ela pareceu que eu realmente tinha tocado em um nervo. Talvez fosse o comentário sobre o urso apodrecendo, ou talvez fosse o fato de que eu não estava desmoronando como ela esperava. De qualquer forma, eu podia ver as rachaduras se formando em sua compostura. Ainda assim, ela se virou de volta para o espelho, determinada a terminar o que havia começado. Pegou o frasco de perfume e se borrifou generosamente, como se afogar-se em fragrância cara pudesse mascarar o fedor da traição. Observei em silêncio, minha raiva borbulhando sob a superfície, mas agora com uma calma afiada. Ela tinha jogado sua mão. Agora era minha vez. Sentei-me na cama, esticando as pernas, meu sorriso nunca deixando meu rosto. Ela poderia ter pensado que detinha todo o poder esta noite, mas tinha subestimado quanto dano já havia causado. Não havia volta disso. Ela tinha ateado fogo ao nosso casamento e agora estava ali, esperando que eu tentasse apagá-lo. Ela caminhou em direção à porta, seus saltos batendo contra o chão, cada passo cheio de falsa confiança. Mas então, justo quando chegou a ela, hesitou. Virou-se ligeiramente, seus olhos piscando em minha direção, como se esperasse que eu cedesse, que a impedisse. Talvez ela pensasse que eu imploraria. Talvez ela pensasse que eu agarraria seu pulso e suplicaria para que não fizesse isso. Em vez disso, inclinei-me para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, e ri. Você está esquecendo o tremor. Seus lábios se apertaram em uma linha fina, seus olhos escuros de frustração, mas ela não disse nada. Virou-se de volta, saiu pela porta e foi embora. Ela não olhou para trás. Recostei-me, olhando para a porta vazia por onde Karen acabará de sair. Uma pequena rachadura se formou em meu coração, mais profunda do que eu queria admitir. 30 anos de casamento, 3 décadas de memórias, lutas, risos e amor, tudo se foi em questão de minutos. E para quê? Por uma noite de sexo com um homem mais jovem? Por algum desejo distorcido de reviver sua juventude às custas de tudo que havíamos construído juntos? Soltei um suspiro lento, meus dedos apertando o telefone enquanto o peso de tudo isso se assentava sobre mim. Meu casamento havia acabado. Não havia como consertar isso. Mas eu não ia simplesmente sentar aqui e deixá-la ir embora sem consequências. Rolei pelos meus contatos e encontrei o número de Beth. Minha filha, a única pessoa que sempre esteve do meu lado. Ela atendeu no segundo toque. Pai. Sua voz estava alerta, preocupada. Por que você está ligando tão tarde? Engoli o nó na garganta e me forcei a falar com firmeza. Beth, sua mãe decidiu fazer sexo com um homem mais jovem esta noite. Ela planejou toda esta viagem por esse motivo. Ela me disse na minha cara. Minha voz vacilou por apenas um segundo antes que eu a forçasse de volta ao controle. Então estou indo embora. Vou pegar o próximo voo para casa e abandoná-la aqui. Espera, o quê? Sua voz se aguçou com descrença. Pai, vá devagar. Que diabos está acontecendo? Passei a mão pelo cabelo, meu maxilar se contraindo. Eu só queria que você soubesse. E hesitei, sabendo que o que eu estava prestes a dizer a preocuparia. Sinto muito pelo que vou fazer a seguir. Pai, o que isso significa? Do que você está falando? Eu não respondi. Em vez disso, encerrei a ligação antes que ela pudesse me pressionar mais. Meu coração batia forte no peito enquanto eu olhava para o telefone por mais um momento. Então, com determinação renovada, disquei para a recepção. Olá, Sr. Logan. Como podemos ajudá-lo? A voz da recepcionista era calorosa e profissional. Respirei fundo. Preciso falar com a polícia local. De volta aos Estados Unidos, 2 mulheres sendo íntimas não levantariam uma sobrancelha. Mas aqui, nas Maldivas, as coisas eram diferentes. Sob a lei da Sharia, a seção 411A2 era clara. Relações entre pessoas do mesmo sexo eram puníveis com até 8 anos de prisão e 100 chibatadas adicionais. Karen tinha feito sua escolha. Agora, era minha vez de cantar uma canção de ninar para ela. Quando a polícia chegou, 2 oficiais em uniformes impecáveis entraram no saguão do hotel, suas expressões cautelosas, mas profissionais. Cumprimentei-os com um aceno educado e gesticulei em direção à área de estar. Um deles, o oficial Rashid, cruzou os braços. Senhor, fomos informados de que o senhor solicitou assistência urgente. Qual parece ser o problema? Inclinei-me para a frente. É um assunto delicado.
Veja bem, minha esposa e outra mulher estão se envolvendo em atos que violam diretamente a seção 411A2 das suas leis. Fiz uma pausa. Por mais que me doa pessoalmente, eu respeito o sistema legal deste país, e acredito que é apenas correto que a lei seja cumprida. O segundo oficial, um homem mais jovem com olhos afiados, trocou um olhar com Rashid. Senhor, estes são cidadãos estrangeiros. Tais casos podem criar complicações. Suspirei, balançando a cabeça como se estivesse desapontado. Eu entendo. Verdadeiramente, eu entendo. Mas se suas leis devem significar algo, elas devem se aplicar a todos igualmente, sem exceções. Caso contrário, o que isso diz sobre a integridade do seu sistema? Alcancei meu bolso, tirando minha carteira. Algumas notas bem dobradas e limpas fizeram seu caminho até a mesa entre nós. Claro, eu aprecio a dificuldade da sua posição. Considere isso um incentivo, pelo seu tempo, sua discrição e seu compromisso em fazer cumprir a justiça. O olhar de Rashid pousou sobre o dinheiro por um momento antes que ele exalasse lentamente. Vamos investigar este assunto, ele finalmente disse, sua voz medida. Recostei-me, oferecendo a ambos um sorriso cúmplice. É tudo que peço, cavalheiros. Sou apenas um homem que acredita no império da lei. Eu era vendedor por profissão, e naquela noite, eu tinha acabado de vender-lhes uma promessa de grandeza. 2 horas depois, enquanto eu dobrava a última das minhas roupas na mala, meu telefone tocou. Olhei para a tela e, sem surpresa, era Karen. Deixei tocar. 1 minuto se passou, e meu telefone vibrou novamente. Persistente. Desesperada, talvez. Sorri com desdém, balançando a cabeça, e continuei fechando minha mala. Ela tinha feito sua escolha. Agora teria que lidar com as consequências. Antes de sair, dei uma última olhada ao redor do quarto para ter certeza de que não tinha deixado nada para trás. Foi quando meu olhar caiu sobre o passaporte de Karen na mesa de cabeceira. Peguei-o, virando-o em minhas mãos, e então, quase distraidamente, deslizei-o para dentro da minha bolsa. Oh, querida, murmurei para mim mesmo, fingindo preocupação. Como pude ser tão esquecido? Uma pequena risada escapou dos meus lábios. Com minhas coisas em ordem, desci para a recepção, arrastando minha mala atrás de mim. O homem na recepção me deu um aceno educado quando me aproximei. Fazendo check-out, senhor? Ele perguntou. Sim, eu disse, deslizando meu cartão de crédito pelo balcão. Vou acertar minha parte da conta. Então, com um dar de ombros casual, acrescentei, minha esposa ainda tem seus pertences no quarto, então ela cuidará do restante das despesas. O recepcionista hesitou por um segundo, olhando para a tela do computador. E sua esposa? Ficará por mais tempo. Ofereci a ele um sorriso forçado. Bem, isso depende dela, mas eu não ficarei por perto para descobrir. Ele assentiu, processou o pagamento e me entregou o recibo. Obrigado por se hospedar conosco, senhor. Tenha uma viagem segura. Oh, eu pretendo, eu disse, pegando minha mala e me dirigindo para a saída. No aeroporto, passei pela segurança tranquilamente, sentindo uma estranha sensação de alívio me invadir. As últimas horas tinham sido caóticas, mas agora, enquanto eu sentava no portão, esperando meu voo embarcar, senti algo que não sentia há anos, realização. O voo foi tranquilo. Fechei os olhos, deixando o zumbido dos motores abafar quaisquer pensamentos remanescentes de Karen e da bagunça que ela tinha feito. Quando finalmente cheguei em casa, entrando no espaço familiar, mal tive tempo de colocar minhas malas no chão antes de ouvir passos. Virei-me para a sala de estar e vi Betty parada lá, braços cruzados, sua expressão indecifrável. Ela já estava lá, me esperando. Que diabos você fez? Ela cuspiu, sua voz afiada o suficiente para cortar aço. Ergui uma sobrancelha e coloquei minha mala no chão. Bom te ver também, querida, eu disse, fingindo ignorância. Não se faça de bobo, pai. Ela retrucou, dando um passo à frente. Mãe está na cadeia. O sistema inteiro está se desdobrando para tirá-la de lá, e você está aqui como se não tivesse a menor ideia. Soltei um suspiro lento e inclinei a cabeça. Não faço ideia do que você está falando. As mãos de Betty se fecharam em punhos. Mãe foi pega com Jerry e Meghan, ela disse, praticamente tremendo. Os policiais invadiram a vila deles, sem bater, sem aviso. Simplesmente entraram à força. Os 3 foram presos e acusados sob múltiplas sessões. Ela agora enfrenta julgamento e, se condenada, pode ser presa por até 8 anos. Me apoiei no balcão da cozinha, cruzando os braços, e deixei um pequeno sorriso frio se formar em meus lábios. 8 anos, ponderei, como se testando o peso das palavras. Esse é um preço e tanto a se pagar por uma noite com um homem mais jovem. Ri, balançando a cabeça. Acho que a fonte da juventude tem um custo.
Os olhos de Beth ardiam de fúria. Isso não tem graça, pai, ela gritou. Precisamos tirá-la de lá. Suspirei e fiz um gesto para que ela se sentasse. Não, eu disse com firmeza. Não vou ajudar. Ela piscou, atordoada. O quê? Encontrei seu olhar sem hesitar. Estou entrando com o pedido de divórcio primeira coisa amanhã de manhã, eu disse, minha voz tão firme quanto uma rocha. O rosto de Beth se contorceu em descrença. Não, pai, você não pode fazer isso. Ela gritou. Estreitei os olhos. Sim, eu posso, eu disse, meu tom afiado como uma navalha. Observe-me. Ela me encarou, sem fôlego, como se eu tivesse acabado de esbofeteá-la. Sua mãe me humilhou, e ela pensou que eu estaria esperando de braços abertos, pronto para estender um tapete de rosas quando ela voltasse rastejando. Mas aqui está a coisa, Beth. Me inclinei ligeiramente, baixando a voz. Até as rosas têm espinhos. Beth engoliu em seco, seus lábios se apertando. É hora de ela conhecer a dor. Beth saiu de casa naquela noite, sem mais uma palavra. Eu não a impedi. Não a chamei de volta. Apenas a observei ir embora, meu coração mais pesado do que eu queria admitir. Mas eu tinha tomado minha decisão. Não havia volta agora. Na manhã seguinte, entrei no escritório do meu advogado. Um homem de meia idade com cabelos ralos e óculos de aro de arame sentou-se à minha frente, folheando os papéis que eu havia trazido. Enquanto lia, seus olhos se arregalaram. Ele olhou para cima, piscando. Espere um segundo. Karen? Como em Karen Wallace? Me recostei na cadeira. Sim, eu disse simplesmente. Ele soltou um assobio baixo e balançou a cabeça. Você é aquele cara? O marido da mulher, em todas as notícias. Franzi a testa ligeiramente, fingindo-me de desentendido. Ela está nas notícias? Você não viu? Ele perguntou, incrédulo. Isso virou notícia internacional. A embaixada dos Estados Unidos está se desdobrando para tirá-los de lá. Eles até emitiram um aviso oficial de viagem alertando os americanos para não se envolverem em, bem, vamos dizer, atos ofensivos em países com leis rígidas. Ele riu, balançando a cabeça novamente. Cara, esse caso ficou quente da noite para o dia. Soltei um suspiro lento, divertido. Não brinca. O advogado sorriu. Escute, eu ficaria mais do que feliz em pegar seu caso. Inferno, eu até te daria um desconto. Ergui uma sobrancelha. Generoso. Bem, ele deu de ombros. Estou pensando em fazer disso um espetáculo público. Sabe, realmente fazer uma declaração. Um caso de alto perfil como este? Pode ser definidor de carreira. E sejamos honestos, já que Karen queria atenção, podemos muito bem dar a ela alguma fama real. Seu sorriso era quase ansioso demais. Pensei por um momento. Karen tinha passado anos perseguindo a juventude, perseguindo a excitação, e agora, aqui estava. Mais atenção do que ela poderia ter pedido. Eu não poderia ter roteirizado melhor eu mesmo. Assenti. Ótimo. Vamos fazer isso. Na manhã seguinte, meu nome estava em toda parte. Âncoras de notícias dissecavam minha história com falsa simpatia, manchetes gritavam traição, escândalo e crise internacional. Marido traído busca divórcio após esposa desencadear incidente internacional. Tomei meu café, assistindo a cobertura com leve diversão. Eu já podia imaginar a reação de Karen, presa em alguma cela de detenção, assistindo enquanto o mundo a despedaçava pedaço por pedaço. Meu telefone vibrou. Repórteres, pedidos de entrevista, programas de talk show oferecendo tempo no ar. Sorri, mas não respondi, e me abstive de dar qualquer entrevista. Logan. 2 semanas depois, Karen foi trazida de volta para casa. A embaixada dos Estados Unidos tinha feito seu trabalho, puxando todas as cordas necessárias para tirá-la e seus pequenos amantes daquela confusão. Ela pisou em solo americano novamente, humilhada, mas livre. Eu sabia que ela viria direto para casa, mas eu estava pronto. Quando ela chegou, arrastando sua mala pelos degraus da frente, eu nem a deixei entrar. Abri a porta apenas o suficiente para deixar o oficial de justiça passar. O homem, vestido em um terno impecável, estendeu os papéis do divórcio com um desapego profissional. Karen Wallace? Ele perguntou. Os olhos de Karen oscilaram entre ele e eu. Logan, por favor. Você foi notificada. O homem continuou, entregando-lhe os papéis. Ela os pegou com mãos trêmulas, examinando as páginas, e então olhou para mim, seus olhos já se enchendo de lágrimas. Você está se divorciando de mim? Ela sussurrou, a voz embargada. Cruzei os braços. O que você achou que ia acontecer? Seu lábio tremeu. Eu cometi um erro, mas ainda te amo. Soltei uma risada fria. Amor? Você chama isso de amor? Ela desmoronou completamente, soluçando ali mesmo na minha porta. Por favor, Logan.
Podemos consertar isso. Podemos ir para a terapia. Podemos. Dei um passo para trás e agarrei a borda da porta. Você precisa de terapia. Eu estou muito bem. Acabou, Karen. E com isso, bati a porta na cara dela. Eu sabia exatamente para onde ela iria em seguida. Beth. O caso de divórcio chegou ao tribunal logo depois. O juiz, um homem mais velho com cabelos grisalhos e olhos cansados, já estava bem ciente do escândalo internacional que Karen havia causado. No momento em que ela se sentou diante dele, ela lançou-se em sua defesa, alegando que pensava que dormir com um homem mais jovem apimentaria nosso casamento. O juiz apertou a ponte do nariz e suspirou. Senhora Wallace, deixe-me ser claro. Este tribunal não considera infidelidade um tempero. Karen encolheu-se em seu assento. Os procedimentos foram rápidos. Meu advogado fez bem seu trabalho, mas no final das contas, as leis estaduais eram o que eram. Saí com a casa da minha mãe, minha herança, protegida da divisão, mas tudo mais dividido bem ao meio. 50% dos meus bens foram-se. Exalei bruscamente enquanto assinava os papéis finais, pensando quão mais fácil isso teria sido se tivéssemos nos divorciado sob a lei das Maldivas. Alguns dias depois, Karen me encontrou fora do tribunal. Ela parecia diferente, cansada, desgastada, talvez até arrependida. Pela primeira vez em anos, ela não estava tentando parecer mais jovem. Logan, ela disse, sua voz mais suave do que eu me lembrava. Sinto muito. Estudei-a por um momento antes de falar. Eu mandei a polícia atrás de você. O pedido de desculpas em seus olhos desapareceu instantaneamente, substituído por pura raiva. O quê? Eu os alertei, eu disse, mantendo minha voz calma. Eu me certifiquei de que eles soubessem exatamente onde te encontrar. Seu rosto se contorceu de fúria e, antes que eu pudesse reagir, ela avançou contra mim. Mal tive tempo de dar um passo para trás antes que ela investisse, suas unhas mirando diretamente no meu rosto. As pessoas do lado de fora do tribunal ofegaram. Alguns espectadores intervieram, puxando-a para longe antes que ela pudesse causar qualquer dano real. Ajustei meu paletó, meu pulso firme, e encontrei seus olhos selvagens. Você acabou de tornar isso mais fácil para mim, eu disse. E no dia seguinte, entrei com um pedido de ordem de restrição. Meu último golpe contra ela. 3 semanas depois, entrei no abrigo de cães, respirando a familiar mistura de pelos, desinfetante e o leve cheiro de cão molhado. O lugar estava barulhento. Latidos excitados, garras arranhando o chão dos canis, caudas batendo contra barras de metal. Uma jovem mulher com uma camiseta de funcionária se aproximou de mim, procurando adotar. Sim, eu disse, olhando ao redor. Pastores alemães. Suas sobrancelhas se ergueram. Temos alguns desses. Quantos você estava pensando? Eu sorri. 5. Ela piscou. 5. Sim. Ela hesitou. Você percebe que isso é muitos cachorros, certo? Eu ri. Posso lidar com isso. Ela me levou pelas fileiras de canis, apontando os que estavam disponíveis. Alguns eram jovens, ainda cheios de energia sem limites. Outros eram mais velhos, mais calmos, mas igualmente fortes. Fiz minhas escolhas rapidamente. 5 magníficos pastores alemães. Cada um com uma personalidade diferente, mas todos afiados, alertas e leais. Enquanto o processo era finalizado, acariciei a cabeça do maior deles. O que você acha, amigão? Ben só conseguiu 2, eu consegui 5. Quem era o melhor homem? O cão abanou o rabo. Sorri com desdém. Eu sei, garoto, eu sou melhor. Quando terminamos, coloquei-os na minha SUV, sentindo uma estranha sensação de satisfação. Esta era a minha vida agora. Sem mais perseguir mulheres, sem mais lidar com traição. Apenas eu e meus cães. Quanto a Karen? Bem, ela encontrou exatamente o que estava procurando. Correu a notícia de que ela tinha levado seus talentos para o OnlyFans, se rebatizando como mamãe do escândalo. Ri quando ouvi pela primeira vez. Quem diabos estava pagando para ver uma mulher de 60 anos fazer safadezas na tela de um telefone? Aparentemente, pessoas suficientes para mantê-la em atividade. Diziam que ela tinha ido com tudo, fazendo estranhas injeções químicas no rosto, levantando tudo que tinha começado a cair, até colocando silicone nos seios. Ela estava se agarrando à juventude com as 2 mãos, recusando-se a aceitar a realidade do tempo. Mas isso não era mais meu problema. Entrei no meu quintal, 5 cães ansiosos correndo à minha frente, caudas abanando, olhos brilhando de antecipação. Peguei uma bola, rolando-a entre meus dedos antes de atirá-la o mais longe que pude. Vão buscar, meninos. Eles dispararam pela grama, latindo excitados. Observei-os, um sorriso se formando em meus lábios. Hora de sair e brincar de buscar com meus cães.
Chegamos ao fim de mais um relato. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Fique agora com mais histórias incríveis diretamente na sua tela.